Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz esteja sobre nossas casas. Bem-vindo ao meu canal. Eu quero convidar você a se inscrever, a dar like, a compartilhar, fazer comentário. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para nossas vidas. Quando você se vê numa situação que não parece mais ter saída, Deus chega com a saída. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é dono de todas as saídas. Então, Ele tem uma saída para a sua situação. Então, aqui no livro de Êxodo, capítulo de número 14, no versículo 10, diz assim: E aproximando-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam em direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando nós de lá? Já lhe tínhamos dito, no Egito deixasse-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenha medo, fique firme e veja o livramento do Senhor que lhe dará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vê. Então, você veja como o ser humano, ele consegue se acostumar com a vida que ele leva, com a escravidão. Então, aquele povo, eles estavam acostumados a sofrer no Egito, mas eles já tinham costume com aquilo, mas Deus viu o clamor deles, porque o que Deus tem para você é mais do que isso. Tem pessoas que se satisfazem com as migalhas da vida, mas se Deus tem vida abundante para nos dar. Então aquele povo, mas eu não tiro a razão deles, porque eles eram escravos. Deus tinha mandado Moisés o libertar. Moisés foi como libertador, foi uma obra medonha, como muitos conhecem a história. Mas agora esse povo estão vindo e ele se depara com um problema que humanamente não tinha como resolver. Ou Deus fazia um milagre, ou por outro eles tudo não iam sobreviver. E aqui é onde entra a parte da reclamação do homem, quando olha para o problema e vê que o seu problema é maior do que Deus. Nunca nós podemos olhar para o problema e achar que ele é superior ao Deus que nós servimos. Foi o que eles fizeram. O povo de Deus foram libertos, mas a mente deles ainda estava escravizada. Quantas pessoas hoje já foram até libertas daquela vida que viviam, mas ainda não se libertaram psicologicamente. Por isso que a Bíblia fala sobre nascer de novo, ter uma nova renovação de mente. Então aquele povo se apavoraram. Ora, o Egito naquela hora era um dos exércitos mais capacitados que tinham, naqueles carros que era puxado a cavalo. Agora aquele povo se encontra ali, ao beijo do mar. Como que eles iam atravessar? Na frente deles um grande exército se aproximando.
Mas Deus, eles tinham que lembrar que Deus o levantou Moisés para o libertar. Hoje você tem que lembrar que Jesus veio, Deus enviou o seu Filho Jesus também para nos libertar. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas aí, devido à situação, o problema ser tão grande, que eles se apavoraram. E aí só passava a enxergar com a visão lógica. Porque a nossa visão lógica, humanamente assim falando, ela só vê dificuldade. Mas quando você vai para o espiritual, você vê o que Deus fez, o que Deus ainda está fazendo. Louvado seja Deus. Então aquele povo começa a murmurar, dizendo a Moisés: Moisés, é porque não tinha túmulo no Egito, bem que nós dissemos a você que deixasse nós lá mesmo. Então eles estavam acostumados. Tem pessoas que vão ouvir esta pregação que estão acostumados. É porque tu se acostumou com essa vida, com esse sistema. A Bíblia diz: não se conformei com este mundo, ou seja, certas situações da sua vida, da minha, nós não podemos se acostumar, porque aí nós nunca vamos conseguir viver a libertação, a restauração, a restituição. Então, aquele povo, eles relutaram contra Moisés quando eles estavam lá no Egito. Mas agora eles estão libertos, mas estão barrados por um obstáculo grande, que é o mar. Em frente vinha o perigo e atrás o que eles poderiam fazer. Mas agora onde entra a reclamação deles a Moisés, e Moisés vai e manda ele se aquietar. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fique firme e veja o livramento do Senhor que ele dará hoje. Oh glória! Moisés olhou para eles e disse: ei, controle o medo. Não tenha medo, fique firme. Sabe o que é ficar firme? É não desistir, é parar de murmurar, é ficar firme mesmo para ver o livramento do Senhor. A primeira coisa que precisa ser controlado na sua vida e na minha vida é o pavor, porque o medo em si, o medo ele nos protege, porque se nós não tivesse medo de nada, nós entrava em tanto perigo. Então o medo ele é um medo de proteção, mas é quando é um medo controlado. Quando ele foge do controle que leva o homem ao pavor, ele esquece de tudo. Então é o que Moisés disse: não tenha medo, se controle, não desista, veja o livramento que o Senhor vai nos dar. Então é o que eu quero dizer para você através desta palavra. Deus está falando para você. Não importa a situação que você venha estar vivendo, controle-se o seu medo, controle esse pavor, não tenha medo e veja o resultado que isso vai dar. Veja o grande livramento do Senhor. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Veja o livramento. Aí ele vai e diz aqui, no versículo de número 14, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Louvado seja Deus, o Senhor lutará por você. Ei, você que está ouvindo esta palavra, Deus lutará por você. Se controle,
se acalme. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que siga avante, ó glória. Esta palavra avante do Senhor, glória a Deus. Ei, tem pessoas que tá do outro lado dessa câmara, que tá clamando em vão. Sabe por quê que tu tá clamando em vão? Porque Deus já te deu ordem, Deus já te deu autoridade para ordenar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é forte. Não é forte não, é muito forte. Tu ainda estás clamando, mas Deus já te deu autoridade para ordenar, para seguir avante. Esta palavra avante, saída da boca de Deus, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Moisés ali, sendo oprimido daquele povo murmurando, porque a coisa para oprimir líder espiritual é quando nós estamos juntos numa causa e quando o povo não entende, quando a pessoa não entende ali o projeto, porque Deus tinha um projeto, eles tinham que sobreviver o processo. É igual você está passando sobre esse processo, mas é para você chegar a executar o projeto que Deus tem na sua vida. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Então ali Moisés ainda estava clamando. Aí o Senhor disse a ele: Moisés, por que tu estás clamando a mim, Moisés? Moisés, eu já falei contigo, tu tem o meu poder, tu tem a minha autoridade, tu tem a minha unção. Ei, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém pode empatar a unção de Deus na tua vida. De maneira alguma. Tu fosse ungido, tu fosse consagrado, tu fosse consagrada, tu fosse escolhido. Ninguém pode tirar a unção de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ordena Moisés aos israelitas que eles marchem, que eles vão em frente. Louvado seja o nome do Senhor. Avante. Erga a sua vara, Moisés, e estenda ao mar, e estenda sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Oh glória, tu estás vivendo uma enxurrada, tu estás vivendo que tu não sabe o que vai fazer. Levanta tua mão e ordena. Louvado seja Deus, que vai se abrir, que tu vai passar, que tu vai sobreviver. Ei, o Senhor dá força ao cansado, Ele renova, Ele vai o ajudar você. Ele diz: Moisés, levanta tua vara para o mar e ordena, Moisés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Versículo de número 17. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros. Olha que Deus diz assim: Moisés, avante com o povo, segue em frente, passa sobre este mar, porque eu endurecerei o coração de Faraó, porque eu vou ser glorificado na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes tu tem visto essa situação, tu ora, parece que não tem resultado algum. Não te preocupa não, que Deus está no controle de tudo. Quando Deus quer realizar uma obra, não tem nada que possa empatar. Mas o versículo de número 19 diz aqui, ó, e a seguir, o versículo 19,
a seguir o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se colocando-se atrás dele, e a coluna de nuvem também, e os egípcios israelitas, louvado seja Deus, a nuvem trouxe trevas para uns e luz para outros. Preste atenção, isso quando é tremendo. Quando os egípcios saíram, quando o povo saiu do Egito, Deus foi coluna de nuvem no dia para refrescar eles, para sombrear. Deus foi coluna de fogo à noite para aquecer. É o que Ele tem sido na tua vida. Ele tem sido refrigério. Ele tem aquecido na hora que precisa aquecer, mas tem esfriado quando precisa esfriar. Por isso que tem muita gente que reclama de tanta coisa. Eu não reclamo, porque eu aprendi com o apóstolo Paulo, quando ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então quem fortalece é Deus. Mas veja que sempre o anjo, com a coluna ali que o guiava, agora como se aproximou o perigo, ele saiu da frente e veio para trás. Oh, glória a Deus! Sabe o que significa isso? Entre essa tua batalha, Deus está. Entre o inimigo e você tem uma proteção. Enquanto o povo não estava ameaçado, o anjo ia guiando. Louvado seja Deus, com a coluna de nuvem, o dia e a de fogo à noite. Mas agora, como se aproximou o perigo, e eles tinham que atravessar o Mar Vermelho, o anjo sai de lá e vem para trás, se coloca entre os dois. Aí sabe o que é que acontecia? Encandeava aquele povo. Então foi luz para o povo de Israel, para o povo de Deus, mas foi treva para eles, porque você sabe que a luz encandeia, né? Quando a coluna veio, se meteu entre os dois, eles não conseguiam, eles viram só luz. Eles ficaram encandeados, foi treva para eles e luz para o povo de Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí aqui no versículo de número, glória a Deus, e os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite, tá vendo? Eles não puderam se aproximar, eles pensaram. Então alguém pensa também as coisas contra você, mas eles não vão conseguir se achegar. Tome posse aqui desta palavra. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com forte vento oriental que soprou toda aquela noite, e as águas se dividiram. Meu irmão, eu fui estudar um dia esse evento aqui sobre a altura dessas colunas de água. Era uma altura grande. Essas colunas, o vento soprou a noite todinha sustentando. E presta atenção, aquele povo passando no vendaval. Outra palavra aqui para você. Veja que no vendaval que estava lá, mas estava sendo executado um milagre na vida do povo de Deus. Vai ser nesta batalha que tu estás encarando, esse vendaval que tem se levantado, mas vai ser nele mesmo que tu vai contemplar o livramento do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles passaram a noite todinha e não conseguiram encostar neles, porque o vendaval era grande e a coluna de luz o encandeava era eles. Eles não viam nada o que estava acontecendo na frente. E aí eles começaram a entrar também. Versículo de número 22. E os israelitas atravessaram
pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra parede à esquerda. Isso era uma altura grande, essas duas paredes de água, mas eles passaram em seco. Aí é que é poder de Deus, meu irmão. E os egípcios perseguiram todos os cavalos e carro e cavaleiro do faraó, foram atrás dele até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se. E aí, meu irmão, pronto. Quando o povo passaram, Deus lá da coluna de fogo, ele viu. Ele viu agora que o povo, os inimigos já iam no meio do mar. Aí agora foi a hora da ação de Deus. Começou a sacar a roda dos carros que os cavalos puxavam. E aí o que aconteceu? Eles não puderam voltar. Deus fechou aquelas duas colunas de água. E aí a história daqueles egípcios acabou. E o povo de Deus seguiram viagem do outro lado do mar. Aí eu quero perguntar a você: tem coisa difícil na sua vida que Deus não possa realizar? Tem não. Tome posse dessa palavra, compartilhe com as pessoas, dê like, faça comentário e faça pedido de oração. Coloque aí o seu nome, a sua causa, o nome do seu filho, que eu vou orar na sua causa, na sua família, para mim colocar aqui num caderninho de oração, para pedir ao Senhor: lembra-te de fulano, lembra dessa pessoa, e compartilhe esse vídeo e fique na paz do Senhor Jesus.